Fala, galera esperta! Quer dizer, Rogério, eu quero estar falando sozinho, Rogério. Ah, eu também. Sozinho, vou falar sozinho com a câmera, João. Verdade. Todo mundo é fera. Beleza. Aldelinda, é o seguinte, Aldelinda. Olha aí a nossa querida Aldelinda. Ninguém tá vendo ela também. Não é isso? Ninguém tá vendo ela, porque tá todo mundo em casa de boa, tranquilão. Mas, se acontecer alguma coisa, é óbvio que sempre pode acontecer, né? Exato. Todo mundo é humano, está susceptível a acontecer algo nas nossas vidas. Então, se você estiver aí, sem problema nenhum, vamos fazer aqui um resumão, tranquilão, suave na nave, para você se dar bem na sua prova. É isso aí. Beleza? Beleza. Vamos lá no quadro. Aula 41.1, galera. Nossa aula de revisão, de recuperação da unidade 2. Beleza, vamos lá. Vamos falar sobre globalização e migrações internacionais, parte 2. Migrações no Brasil, parte 2. Complexos regionais do Brasil, capitalismo, desigualdade e exclusão. Muito bem. Bem, na aula 17, a gente viu sobre globalização e migrações internacionais, Rogério. E falamos sobre essa globalização e como é que se deu esse fluxo dessa migração no mundo inteiro. Exato. Beleza, então está aí os principais motivos desses fluxos migratórios internacionais na atualidade. As pessoas migram para estudar. Rogério, eu vou te contar um segredo, cara. Conte aí. Tu não fala para ninguém. Bem baixinho, bem baixinho. A Aldelinda, ela migrou para estudar. Sério? Foi, Por que tu acha que ela é fera nesse negócio aí de ficar fazendo negócio com a mão? Ela é fera, meu amigo. Ela migrou para estudar. Fui lá para São Paulo, para São Paulo. Rio de Janeiro. Muito bem. Então, as pessoas também migram por questão de qualificação profissional. Com certeza. Não é isso? Exato. Nem que seja uma migração pendular. É isso? Muito bem. As pessoas migram por questão de trabalho. As pessoas migram de forma forçada por questão de desastres naturais. As pessoas migram de forma forçada por questões de perseguições políticas e religiosas. As pessoas migram de forma forçada por causa da guerra, de guerras, né? Por causa de guerras também. Não é isso? Bem, sendo assim, os fatores econômicos são os principais motivadores das migrações internacionais e também das nacionais. Muito bem. Então, maior parte das migrações, o fator é econômico. Essa busca por uma melhor qualidade de vida, uma melhor oportunidade em outro local. De onde são os imigrantes? Só lembrando que imigrante, o E, saída, e o I de imigrante, entrada. País com maior imigração, Bósnia, temos aqui Cabo Verde, Albânia, Geórgia, Portugal, Bulgária, Polônia, México, Marrocos, Reino Unido, com base no ano de 2017, e a gente poderia colocar essa informação também na atualidade, 2022, um grande fluxo migratório de saída da Ucrânia para diversas partes do mundo por conta da situação da guerra. No caso, a Bósnia também, por questão da guerra ali. Né? Exato, muito bem. Bósnia e Herzegovina ali na Europa. Exato. Também na Europa, né? Também na Europa. Da Ucrânia. Muito bem. Vamos lá. Falamos quem mais recebeu imigrantes também com base no ano de 2017. Estados Unidos, que mais recebeu. Segunda posição, Alemanha. Depois Turquia, Reino Unido, Espanha, Canadá, França, Austrália, galera. Isso com base no ano de 2017. Vamos lá. Falamos que as migrações por motivos econômicos, essas pessoas migram por razões econômicas e buscam que países mais ricos, que esses países ricos aí, são o que vão ofertar essa melhor oportunidade para essas pessoas que saem geralmente de um país subdesenvolvido
ou se, de repente, um país rico está tão distante do dele que ele vai procurar um país mais desenvolvido, que não quer dizer que é um país desenvolvido. Pode ser um país subdesenvolvido ou emergente, como é o caso do Brasil, como bolivianos vêm para o Brasil, como venezuelano está vindo para o Brasil agora buscando melhores condições de vida. Então, áreas que têm essa melhor economia são as áreas mais procuradas. Falamos sobre fuga de cérebros também, que gera migrações. Só que essa migração já é uma migração de pessoas altamente qualificadas, que acabam deixando o seu país de origem em busca de uma melhor oportunidade de trabalho, onde serão bem remunerados, principalmente nas áreas de tecnologias que estão espalhadas pelo mundo, lá no Japão e também nos Estados Unidos e Europa. Pergunta que eu te faço. Tem brasileiro na NASA? Temos brasileiro? Tem chinês? Temos. Tem indiano? Sim. E eles, lá dos Estados Unidos, só pegam os melhores do Com mundo. certeza. Não é isso? Então, vão pagar um salário altíssimo, não é isso? Para ter essas pessoas que se formaram nesses países. Ou seja, esses países de economias mais frágeis, como Brasil, Índia, China também, né, que somos todos intermediários, acaba perdendo, porque esse pesquisador, esse cientista, Muito deixa bem. de produzir no seu próprio país. Com Para certeza. produzir tecnologia, pesquisa e inovação, como, por exemplo, nos Estados Unidos. Exato. Então, fuga de cérebro é a migração aí de profissionais altamente qualificados. Certo, professor? Beleza. Vamos lá. Vamos lá no quadro. Galera, vamos lá. Primeira questão aí, hora de recuperar esse momento aí que você ficou com dificuldade, que não passou na primeira chamada, mas temos migrações agora e recuperação para essa galera recuperar. As migrações políticas ainda são bastante comuns em todo o mundo. Uma causa para esse tipo de migração é a disputa por reservas de água e energia. B. Ocorrência de conflitos militares. C. Busca por melhores condições de renda. D. Presença de atitudes xenófobas. Ou letra E. Existência de condições naturais adversas. O texto está falando e a alternativa já está falando, então não tem nem como errar isso aí, né? Mamão com açúcar. Tranquilo. Ocorrência de conflitos militares. Muito bem. Tranquilo, né? Então, acaba motivando essa imigração política de um determinado grupo em um referido país. Aí nós vamos ver agora a questão no Brasil. Como é que está a migração interna e a questão do preconceito. Falamos que a maior parte de saída de nordestinos, sempre houve ali essa saída de nordestinos, né, Rogério? Muito bem. Afinal de contas, nessa região aqui, existe um imenso semiárido. Não é isso? Exato. Essa região semiárida, ela tem muita pobreza, né? Verdade. Tem muita necessidade, as pessoas passam necessidade. E então, elas precisam sair em busca de novas oportunidades. Com certeza, professor. E entre 50 e 70, essa busca de oportunidades deles, dos nordestinos, eles vinham em busca de oportunidades na região sul e sudeste do Brasil. Muito bem. Principalmente em São Paulo, né? O estado de São Paulo é onde foi o berço desse processo de industrialização do Brasil. Principalmente a partir desse período que está marcando aí de 1950, com a chegada da indústria automobilística no Brasil. Isso. E essa indústria de veículos teve também a de veículos pesados. Com certeza. Que acabou por influenciar entre 50 e 70 a mecanização do campo no sul do Brasil. Muito bem. E fez com que pessoas viessem para Rondônia. Exato. Inclusive, muitos de nossos alunos são descendentes de gaúchos, não é isso? Isso mesmo. Catarinenses, paranaenses, beleza? E no terceiro momento, vamos falar do terceiro momento, onde chamando a atenção principalmente dessa migração de retorno de São Paulo, da região sudeste, principalmente para o nordeste. Aquelas pessoas que tinham migrado lá na década de 70, 80, 50, começaram a retornar para o nordeste
E essa migração ficou chamada de migração de retorno. Por quê? Qual o motivo dessa migração? Começaram a se instalar dentro da região Nordeste diversas indústrias que agora conseguem, né, passaram a ofertar também trabalho dentro da região de Nordeste. Então, aquela pessoa que saiu lá nas 60 e 70, que não tinha oportunidade, teve oportunidade na década de 90 e voltou para esse espaço geográfico. Beleza. E aí nós falamos sobre as migrações internas, regiões do Brasil, de 1995 a 2000, que falamos como se deu esse fluxo aí dentro do Brasil, de onde que partiram para o norte, né? De onde que pessoas saíram do Brasil para o centro-oeste. Então, essas setas representam as migrações entre regiões internas aqui no Brasil. Beleza? Depois você pode olhar e aprofundar mais a entender de onde que foram as áreas de saída. Essa aqui, ó, por exemplo, que está bem vermelha, aqui, ó, é nordestinos saindo para a região sudeste do Muito Brasil. bem, isso mesmo. É isso? Exato. Vamos lá. Falamos também sobre movimento migratório, transumância ou sazonal, que ele é determinado pela sazonalidade, que a sazonalidade vai ser o quê, galera? Mudança das estações ou seca temporárias. Então, as pessoas migram durante diante de tais mudanças de estações. Por exemplo, eu tenho um agreste, acontece muito no período da estiagem, a migração lá do agreste, do Nordeste, de uma sub-região do Nordeste para a Zona da Mata, que é outra sub-região do Nordeste. Essa galera está enfrentando seca no agreste e vai trabalhar lá na Zona da Mata, no período da estiagem, na colheita e moagem da cana. Depois que acaba esse período de estiagem, essa galera volta novamente lá para o agreste, que é um período mais úmido, e voltam aqui a plantar suas roças. Então, essa migração é chamada de transumância ou sazonal. E, geralmente, esse tipo de produção agrícola é de subsistência. Exato. Isso. Muito bem. Beleza. Vamos lá. Falamos também sobre movimento migratório pendular, né, professor Jorge, que o pendular é esse deslocamento diário de pessoas entre municípios distintos para fins de trabalho ou estudo. De dia, por exemplo, sai lá da região metropolitana do São Paulo, de um determinado município, para a grande São Paulo, que é a metrópole, para estudar ou para trabalhar. E na noite, ele retorna da metrópole para a região metropolitana. Então, essa migração pendular é dia a dia, diária, né? Exatamente. Só para nível de esclarecimento, por que é pendular, né? É porque tem relógios, geralmente os mais antigos, tinham um pêndulo, né? Vai e volta, vai contando os segundos. Isso mesmo. Então, por isso que chama-se pendular. Muito bem. Relacionado ao relógio que tem um pêndulo. Exato. Beleza, galera? Vamos lá. Vamos lá. Falamos aí também sobre migrações e preconceito que acontece hoje, entendeu, em várias partes do mundo, que acaba gerando aí a questão da xenofobia, né, professor Jorge? Nesse processo migratório. No Brasil, sobretudo nas regiões Sudeste e Sul, costuma difundir uma visão equivocada do que grande concentração de nordestinos nessas regiões seria a causa dos problemas sociais dos grandes centros urbanos, como a violência e o desemprego. Isso aí é um ato de xenofobia, preconceito. Não é isso? Muito bem. Só um fato, né, um acontecimento que a gente pode mostrar uma situação de xenofobia. Vamos lá, hora de recuperar. O processo de entrada de um indivíduo em um determinado território é chamado corretamente de A. Transumância, B. Emigração, C. Imigração, D. Êxodo rural ou letra E. Migração pendular. Tranquilo. Tranquilo. Se a entrada é imigração. Saída é emigração. Nunca esqueçam disso, galera. Ok? Beleza. Complexos regionais brasileiros. Agora falar sobre o Nordeste, né, Rogério? É isso aí. Aqui na sala 24.1, falamos para vocês sobre as subdivisões do Nordeste. De acordo com critérios naturais, ele foi regionalizado em Meio Norte, Sertão, Agreste e Zona da Mata. As 4 sub-regiões nordestinas. Temos o mapa para a galera observar, né? As sub-regiões, em verde, Zona da Mata, mais próximo do litoral. Essa faixa depois da Zona da Mata, o Agreste.
a faixa maior das regionalizações nordestinas, o sertão, e mais próximo da Amazônia, meio norte. Muito bem. Então, galera, olhem o tamanho do semiárido brasileiro. Chega até lá no sudeste, norte de Minas Gerais. Tá vendo aqui, ó, Minas? Isso aqui ainda é Minas, ó. Tá? Isso aqui também ainda é semiárido brasileiro. Com certeza, é isso mesmo. Que, inclusive, teve uma divisão geográfica no Brasil baseada nesse norte de Minas. Exato, que foi a Pedro Pincha, né? Os complexos geoeconômicos. Exatamente. Que a gente viu durante as aulas. Então, algumas características aí que a gente pode falar do Nordeste, das sub-regiões. Meio Norte é uma área de transição entre a floresta amazônica e o Cerrado, ao mesmo tempo também é uma área de transição entre o Cerrado e a Caatinga. Essa faixa de transição entre a Amazônia e o sertão semiárido do Nordeste tem população pouco numerosa, climas equatoriais tropicais, relevo de planaltos e planície, vegetação de cerrado e a famosa Mata dos Cocais, que é uma floresta de transição formada aí por Carnaúba e Babaçu. Carnaúba mais próximo do Nordeste, Babaçu mais próximo da Amazônia. Muito bem. E aí tem o sertão, galera. O sertão, ele é localizado entre o Agreste e o Meio Norte. E é a sub-região mais extensa. Vimos há pouco no mapa, né, professor? Exatamente. Está aqui o sertão. Esse grande que eu grifei aqui. Exato. Ok? Que está em bege. Então, lá no sertão, o clima é semiárido. O relevo tem depressões interplanáuticas, isso quer dizer que são depressões que estão entre planaltos. Exato. Que é por isso que é seco. Seco. Não é isso? Muito bem. Ou seja, o relevo interferindo no Na clima, situação climática, né? que o clima vai interferir no solo, Exato. que vai interferir na vida humana nesse lugar. Muito bem. É isso? Exato. Solo pedregoso, vegetação lá é a Caatinga. O rio principal e maior é o Rio São Francisco. Salvação do sertão, porque é com os processos de irrigação. Vamos lá? Falamos também sobre o Agreste, que é essa área de transição entre a Zona da Mata e o sertão. Temos as cidades mais importantes, Campina Grande, Caruaru, Arapiraca. É o centro abastecedor de diversos produtos agropecuários para os grandes centros da Zona da Mata. Então, a gente falou até da migração que acontece entre Agreste e também Zona da Mata. Lá se planta fumo, soja, além de caprinos, criação de caprinos e ovinos. Exato. Falando sobre a Zona da Mata, né, professor Jorge? A Zona da Mata foi a primeira a ser explorada pelos colonizadores no Brasil. E, obviamente, se o nome é Zona da Mata, poderíamos até complementar, que é a Zona da Mata Atlântica. Exato. Não é isso? Que foi muito devastada e é. Ela é a mais urbanizada e povoada. E podemos também dizer a mais industrializada do Nordeste. Com certeza. É isso? Exato. Falamos sobre o crescimento econômico recente em direção ao Nordeste. Houve diversos investimentos no Nordeste, tanto projeto do governo como da iniciativa privada, por isso que iniciou todo o processo de migração de retorno para essa área. Vamos lá, hora de recuperar. A região Nordeste do Brasil apresenta 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Essa área do território apresenta grandes diferenças em aspectos como clima, vegetação, economia, entre outros. Neste contexto, a região é dividida em quatro processos. Processo conhecido como sub-regiões do Nordeste. Essa divisão é composta por... Acabamos de falar sobre ela, né? Pronto, marca logo. Meio Norte, Sertão, Zona da Mata e Agreste. Exato. Se não tiver esses, ou tiver algo a mais, não vai estar certo. Meio Norte só são esses quatro. Meio Norte, Sertão, Zona da Mata e Agreste. Falamos sobre, na aula 27, capitalismo, desigualdade e exclusão. Vamos lá observar. Falamos o termo subdesenvolvimento surgiu lá na segunda metade do século XX, logo após o generalizado processo de descolonização da Ásia e da África.
Porque até então o mundo era conhecido lá como primeiro, segundo e terceiro mundo. E a partir daí nós tivemos aí já esse termo de subdesenvolvimento. E primeiro, segundo, terceiro mundo, ele perdurou até o contexto Guerra Fria. Depois, né, na década de 90, deixou de existir e começamos a chamar os países de subdesenvolvido e desenvolvido. Ou emergentes. Muito bem. São países marcados por graves problemas socioeconômicos, quase sempre associados à pobreza extrema. Esses países têm alta taxa de mortalidade, baixa expectativa de vida, muito analfabetismo, muita subnutrição, muita fome crônica e etc. de coisas ruins. Hora de recuperar. Vamos lá, questão 4. A fome não é um problema técnico, pois ela não se deve à falta de alimentos. Isso porque a fome convive hoje com as condições materiais para resolvê-la. O texto demonstra que o problema alimentar apresentado tem uma dimensão política, por estar associado à escala produtividade regional, dificuldade de armazenamento de grãos, padrão de distribuição de renda, crescimento da população mundial ou custo de escoamento? Nada a ver. Então, está relacionado ao padrão de distribuição de renda, ou seja, desigualdade. É isso aí. Não é isso? Desigualdade social no mundo, exclusão social e etc. Muito bem. Então, galera, boa avaliação para vocês e a gente se encontra aí no próximo encontro. Valeu, até mais. Tchau. Tchau, boa prova.